Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui para te trazer uma atualização sobre um tema extremamente importante em direito tributário, especialmente se você tem interesse nos concursos da Advocacia Pública Federal, especialmente se você tem interesse no concurso de Procurador da Fazenda Nacional, porque é uma atualização no tema Imposto de Renda sobre Pensão Alimentícia. Não sei se você se lembra, mas existiu aqui no canal a análise exatamente da última decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência do imposto de renda na pensão alimentícia. Eu estou, nesse caso, me referindo especificamente acerca da ação direta de inconstitucionalidade 5422. Então, se você colocar aqui no YouTube, professor Birajara Casado, ADI 5422, pensão alimentícia, imposto de renda, você vai encontrar o vídeo onde eu faço a análise pormenorizada da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu incabível a incidência do imposto sobre pensão alimentícia. Então, eu tratei disso aqui no canal. Se você não se lembra dessa análise, recomendo que você volte lá para o vídeo e reveja os fundamentos. Expliquei, mas não custa dizer que, em síntese, o Supremo Tribunal Federal entendeu incabível a incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia decorrente efetivamente do direito de família, porque entendeu que essa pensão não se trata de renda, ela não tem natureza jurídica de renda, mas natureza jurídica de acréscimo patrimonial. Disse ainda o Supremo que a tributação do imposto de renda sobre o vencimento original do alimentante e sobre a pensão alimentícia do alimentado resulta em dupla tributação camuflada que viola direito fundamental. Essa é a síntese, como a gente diz aqui no Nordeste, esse é o suprassumo do bagaço do resumo da decisão que o Supremo teve justamente na ADI 5422. Expliquei aqui no canal. Não vou repetir para que não fique esse vídeo muito longo, uma vez que já existe análise pormenorizada dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, qual é a atualização que eu te trago hoje, no dia 3 de outubro de 2022? Hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro, o Supremo Tribunal Federal proferiu nova decisão nessa ADI 5422, a partir dos embargos de declaração que foram apresentados pela União Federal através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vamos lá. A União ingressou com ED pedindo o seguinte, né? A União apresentou aí, ED, a União apresentou, ingressou aqui seria a técnico, né? A União apresentou ED com os seguintes pedidos. A União disse basicamente o seguinte: ó, Supremo, vamos fazer o seguinte, o imposto de renda sobre a pensão alimentícia, vamos tentar fazer com que esse imposto não incida sobre as pensões até o valor de R$ 1.903,98, ou seja, eu gostaria, nesse caso, a União dizendo por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional, que a não incidência do imposto, ou seja, o imposto de renda não incida exatamente sobre as pensões até o valor de R$ 1.903,98, que seria justamente o limite da isenção do imposto de renda. Isso aqui foi um pedido da União em embargos de declaração. Ora, esse pedido, ele, nesse caso, estava na cara que seria indeferido, justamente porque o Supremo disse que o imposto de renda sobre a pensão alimentícia configura dupla tributação camuflada. Então, o Supremo permitir com que o imposto de renda não incida somente até o teto de isenção não faz muito sentido, porque ele disse na decisão que o imposto de renda sobre pensão alimentícia é dupla tributação. Então, nesse caso, fica muito na cara o que o Supremo efetivamente diria aqui nos embargos de declaração da União, a partir da natureza com a qual o Supremo desenvolveu os argumentos na decisão original, na ação direta de inconstitucionalidade 5422, repito, já analisada nesse canal. A União também disse o seguinte, ó, pediu para que houvesse modulação dos efeitos da decisão para que o imposto de renda, nesse caso, passasse a não ser aplicado apenas após a decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que a prescrição para a cobrança desses valores pagos a título de imposto de renda sobre pensão alimentícia tem prazo prescricional de 5 anos para trás. Ou seja, nesse caso, eu posso reclamar perante a União 5 anos para trás do ajuizamento da ação no que diz respeito a eventual imposto de renda que eu tenha recolhido sobre pensão alimentícia. A União, por meio dos embargos de declaração, pediu ao Supremo para que, nesse caso, houvesse modulação da decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia, para que essa decisão
ela tivesse efeito somente após a publicação da decisão na ADI 5422 e não valesse aí para as questões pretéritas da incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia. Nesse pedido, a União alertou que o impacto financeiro do pagamento retroativo desses valores representa aí 6,5 bilhões em caso de incidência da decisão para imposto de renda recolhido sobre pensão nos últimos 5 anos, pensão alimentícia decorrente do direito de família. Então, essa foi a tentativa da União Federal, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para modular a decisão ou para fazer com que a não incidência do imposto de renda se limitasse ao teto de isenção, mas o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão contrária aos interesses da União nos seguintes termos. Primeiro, eu preciso te adiantar que o Supremo indeferiu todos os pedidos da União. Então, todos esses pedidos aqui foram indeferidos. O Supremo, nesse caso, disse que a tributação em questão fere direitos fundamentais, disse que a tributação em questão atinge interesse de pessoas em situação de vulnerabilidade e que a questão constitucional envolve o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a decisão do Supremo foi praticamente principiológica. Ele falou acerca da dupla tributação camuflada, falou que essa dupla tributação camuflada viola direito fundamental, falou que se trata de pensão alimentícia, portanto, falou do estado e da situação de vulnerabilidade das pessoas que a recebem, falou que a questão da tributação atinge, portanto, direitos fundamentais e falou que a fundamentação constitucional para a declaração da inconstitucionalidade está também pautada no princípio da dignidade da pessoa humana. E com esses argumentos, na grande maioria aí desenvolvidos na base principiológica da Constituição Federal, o Supremo indeferiu todos os pedidos da União. Então, indeferiu o pedido de limitação da não incidência do imposto de renda até o limite de isenção, ou seja, para pensões até 1903 e 98, indeferiu o pedido de modulação, e esse aqui é o mais importante, o Supremo decidiu não modular a decisão, significa dizer que a decisão do Supremo Tribunal Federal vai valer para a cobrança de pensões alimentícias ou de imposto de renda pago indevidamente sobre pensão alimentícia com efeito retroativo. Então, nós temos a decisão na ADI 5422 sem nenhuma modulação. Isso acontece, às vezes, na jurisprudência do Supremo. O Supremo toma uma decisão e, por meio de embargos de declaração, algum interessado chama o Supremo Tribunal Federal, convida o Supremo Tribunal Federal a modular a decisão e, por questões de segurança jurídica, o Supremo modula a decisão. Aqui, o Supremo entendeu que não é a questão. Decidiu, a partir de questões que envolvem princípios da Constituição Federal, basicamente o princípio da dignidade da pessoa humana, chamou novamente atenção para o fato de que existe dupla tributação camuflada e não modulou a decisão. Portanto, a decisão anterior, ou seja, a que declara a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia, permanece em todos os seus termos e sem modulação. Então, significa dizer que aí a União terá que arcar com os efeitos retroativos da decisão de inconstitucionalidade e muito provavelmente vai, nesse caso, enfrentar ações judiciais nesse sentido. Então, nós temos uma importante atualização na ADI 5422, é a atualização porque o Supremo decidiu não modular, mas em termos de decisão, tudo aquilo que eu expliquei no vídeo anterior, que analisou a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia, continua valendo para todos os seus efeitos. Então, esse é um vídeo atualização no que diz respeito à ADI 5422. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.